Vamos falar sobre a cirurgia plástica minha que eu fiz pelo SUS, as cirurgias, né? Porque eu fiz duas cirurgias, a mamoplastia redutora e a abdominalplastia, tá? Bom, pessoal, uma seguidora aqui querida pediu para me falar um pouco mais sobre. Eu espero que a luz aqui esteja bem para vocês, porque para mim está super escura por causa da tela que eu troquei do meu celular e tá escuríssima, dá pra me ver bem pouquinho, por isso que dá essas luminárias aqui, é da minha cascata, que depois eu vou mostrar pra vocês. Gente do céu, eu amei essa cascata, coloquei no shorts, mas estamos aqui para falar sobre as cirurgias plásticas. Bom, quando eu fiquei sabendo, através do YouTube, né, que o SUS faz, ele cobre as cirurgias plásticas reparadoras, eu imediatamente corri atrás, tá? Corri atrás para poder tentar, né, as cirurgias plásticas. Só que o mês que eu corri atrás foi quando estourou a pandemia, né? Acho que foi em 2019, né? Isso, 2019. E foi nesse tempo que eu fui atrás. Por conta que logo que eu entreguei o encaminhamento, ficou parado. Mas vamos voltar aqui. Cheguei no meu ginecologista, quando eu fiquei sabendo, fui no meu ginecologista. Aí lá eu falei pra ele assim, que eu estava insatisfeita com o meu corpo. Você tem que chorar, gente. Exatamente, pra ele te dar o seu encaminhamento. Embora todos nós temos os nossos direitos de fazer a reparadora, tá? Cheguei lá no meu ginecologista e falei pra ele que eu não estava satisfeita com as minhas mamas, era muito grande, e que o sutiã me incomodava, porque aqui chegava a ficar o calombo, agora que não tá mais, sabe? Porque eu não tô quase usando, mas sutiã tomara que caia, essas coisas, né? Quando precisa. Só hoje que eu tô, mas porque eu tô com aquele sutiã cinta, né? Que vem entre aqui assim, sutiã cinta. Coloquei para poder dar uma apertadinha aqui, como eu dei uma inchadinha, aí para modelar, né, para não ficar, enfim. Aí eu pedi pro doutor, falei assim, doutor, corta aqui, chega a cortar por conta do peso, tem que usar um sutiã um pouquinho mais reforçado, e mesmo assim eu não usava reforçado, tá, porque eu odiava. Então eu usava esses bonitinhos, mas também aqui apertava no último para poder levantar tudo, né? Enfim. E aí eu falei pra ele, só que o que mais me incomoda mesmo, doutor, é minha barriga. Se eu tivesse que escolher em fazer um ou outro, eu faria a barriga, porque a minha barriga, eu tenho muita vergonha dela. Ela é barriga de avental, aquela barriga caída. E eu tinha ido lá de cinta para segurar a barriga, porque eu usava cinta mesmo esse tempo. Gente, num calor insuportável, tava eu lá de cinta. Essas que botou, sabe, que assim, só pega no abdômen. E aí ele pegou e eu falei pra ele, eu fiquei sabendo que o SUS cobre, né, já fui lá afirmando o que eu já sabia, que é pra ele não falar que não tem como. Aí eu falei pra ele, eu sei que o SUS cobre, né, a reparadora, a cirurgia plástica reparadora, e eu gostaria que você me desse um encaminhamento. Aí ele me avaliou meu corpo, falou, realmente você precisa. Aí eu falei, tem como você fazer o pedido para a barriga? Porque isso aqui é a parte que mais me incomoda. Aí ele falou assim, mas aí você não quer a mama também? Já coloca os dois juntos. Aí eu falei, tá bom, então coloca. E tem uns médicos que não falam isso, tá, gente? Então, se você tem problema nos dois, já pede os dois de uma vez no encaminhamento só, tá? Embora lá, quando você já tiver sendo avaliada e o médico do cirurgião plástico passar você, né, porque assim, ele vai te avaliar e vai ver se você tem essa possibilidade de fazer ou não, tá, se você precisa ou não. Enfim, aí ele pegou e me deu a guia, né, e do encaminhamento, ele colocou o CID, né, porque tem que ter o número do CID da barriga e da mama. O que é o CID, Kelly? É uma numeração que eles têm lá de cirurgia plástica, tá? Isso tem que ter lá e o médico meu colocou. Tem uns médicos que nem sabem qual que é o CID disso daí, né? Se eu não me engano, eu ainda tenho o número do meu CID.
tá? Qualquer coisa eu vou procurar e falo pra vocês em outro vídeo qualquer. Enfim, aí colocou o lá, tá, que tá precisando, né, cirurgia plástica reparadora. Aí eu peguei esse encaminhamento e entreguei lá no balcão lá dentro, né, saí da sala dele, entreguei no balcão lá dentro do postinho mesmo, posto de saúde mais próximo de você, tá, que você tem que ir. Aí eu peguei e entreguei, só que como eu entreguei, era na pandemia, levou quase 5 anos, né, pra sair. É isso, gente? 2019? Porque saiu há 1 ano atrás, é isso mesmo. 4 anos e pouco, né, mais ou menos. Aí eu peguei 4 anos, mais ou menos, e pouquinho. Aí eu peguei e entreguei e ficou parado. Aí o que acontece? Por conta da pandemia ficou lá esquecido. Aí já não encontrava mais o meu papel lá, né? Lá voltei no meu médico de novo e falei, doutor Renê, você lembra que foi entregue? Tô falando detalhes, tá, gente? Mas com vocês não vão acontecer isso. Mas só para vocês saberem como foi o processo aqui, tá? Para chegar na minha cirurgia. Só que hoje não é demorado assim, não é tão demorado assim. Para mim demorou por causa disso que aconteceu. Aí quando foi no ano passado, aí o médico pegou, aí eu peguei, voltei no meu médico, no começo, eu voltei no meu médico e falei pra ele, doutor Renê, lembra aquele encaminhamento? Ficou por causa da pandemia, isso, aquilo, e foi esquecido. Você tem como me retornar, me dar de novo esse encaminhamento? Que daí eu não toquei mais no assunto com ele, né, das vezes que eu passava com ele, consulta, né, periódica aí, que precisa passar, né, e não sei se eu falei, meu ginecologista, tá? E aí eu peguei o encaminhamento dele de novo e entreguei lá no guichê lá do postinho de novo. Eles mandam para a Secretaria da Saúde, tá? Lá dentro do postinho, não é a gente, então eu tenho que entregar lá. Aí, gente, eu vou falar o que aconteceu nesse período também, a parte da lei da atração, tá? Porque eu tenho que pôr, não adianta eu falar assim, que é assim, assim, assado, porque pra mim, eu acredito muito na lei da atração, né, na força do pensamento. Aí quando eu entreguei lá no guichê, eu já entreguei na certeza que eu iria fazer, tá? E aí eu entreguei e falei assim, já está feito, já é, e imaginei, eu recebendo a comunicação que já estava, que eu já tinha sido chamada, né, para fazer cirurgia. Aí entreguei na certeza lá, demorou apenas 2 meses, tá, gente, para ser chamada, 2 meses, exatamente. Mas aí, gente, eu falo ou não falo aqui sobre a lei da atração? Eu fiquei me imaginando como foi que eu fiquei me imaginando já com a cirurgia feita. Eu ia na frente do espelho, segurava assim a mama, puxava assim do lado, imaginava ela pequenininha, tamanho da minha mão, que é o que tá agora, tá assim, ó, tamanhozinho da minha mão pequena, gente. Mas mesmo assim eu acho que poderia ter tirado um pouco mais, mas aí ele falou que ia ficar desproporcional porque eu sou um pouquinho larga, né? Aqui assim, então não podia tirar muito, senão ia ficar reta. Aí eu ficava imaginando, segurava assim, imaginando, né? E a barriga, eu puxava a boia assim do lado, eu ficava assim, ó, na frente do espelho. Só que eu ficava na frente do espelho, já imaginando eu retinha, com a barriga retinha, com as mamas no lugar. Eu já imaginava, usava minha imaginação, falava, ai, gratidão, gratidão pela minha cirurgia plástica, ai, que linda que eu estou. Gente, incrível. Em 2 meses eu consegui. Bom, isso aí é só um ponto para vocês saberem que a imaginação, a lei da atração, ela funciona, tá? Mas sobre a cirurgia plástica, como você conseguir o papel e encaminhamento, é basicamente isso que eu falei para você, tá? Você tem que ir num postinho de saúde próximo da sua casa, que é o que comanda ali a região ali do seu bairro, e pedir para o seu médico ginecologista o encaminhamento. E aí você vai entregar no guichê lá dentro do postinho mesmo, quando você sair da sala, e eles vão enviar para a Secretaria da Saúde. Aí, depois de 2 meses que foi entregue, eu recebi um comunicado, né, do Santa Marcelina, Itaquera,
que é a regional, né, daqui, que faz cirurgia plástica. Lá tem escola lá dentro, né, gente, de cirurgia plástica. Aí eu peguei e fui chamada pra ir lá tal dia e fui. Aí quando eu cheguei lá, eles já falaram: Kelly, você vai fazer cirurgia plástica, a sua cirurgia, ele me avaliou, o médico cirurgião me avaliou, tá? Ele avalia pra ver se realmente você tá apta pra fazer. Aí ele falou que sim, que eu estava, me passou uma porrada de exame, gente, mas era muito exame, muito, e tudo naquela semana começou. Ele falou assim: ó, você já pode começar a fazer, já marca aqui, já tá, vamos marcar já o exame de sangue, isso e aquilo, do coração e um monte de exame, sabe? E aí eu comecei naquela semana, aquele processo de exames, e ele falou: já tá marcado para que 2 meses, foi em julho. Foi em junho para julho, mas foi em julho que eu fui chamada. E a minha cirurgia plástica foi para setembro, julho, agosto, setembro, 2 meses. Daqui 2 meses você já vai fazer a mama. Você vai fazer primeiro a mama, porque é o que tem a vaga. A barriga, possivelmente, lá para o ano que vem, vamos ver. Isso no ano passado, né, 2024. Porque não tem ainda uma vaguinha para você fazer a barriga, tá? Porque primeiro as bariátricas, que a gente tá na frente, né? E por conta da pandemia, né, que ficou muitas para trás, então eles estão priorizando quem fez bariátrica, que não é o meu caso, tá? Então aí eu falei: tá bom, pelo menos. Ele falou: pelo menos você já faz a mama, já fica livre, depois vem a barriga. Portanto, já tá aqui dentro, que você já passou na avaliação. Aí eu falei: tá bom, doutor. Aí, e é uma equipe, tá? Aí ele marcou, fiz exame, deu tudo certinho, fiz a mama em setembro do ano passado, 2024. E terminei de fazer a minha mama. Aí eles falaram, né, nesse retorno que eu já tava indo, já naquele mês que eu fiz a mama, aí já falaram: Kelly, daqui 5 meses você já vai fazer a barriga. Porque eu usei a lei da atração de novo. Falei que não vai esperar nunca que vem, não, vou ser chamada. Porque eu sabia que depois de 6 meses podia fazer outra cirurgia. Não ia demorar tanto, não precisava demorar tanto assim, né? Mas por conta da fila mesmo, que eu iria fazer só no outro ano, que seria esse ano aqui. Aí eu falei: vou usar a lei da atração de novo. E usei a meu favor, imaginando que ele já ia falar pra mim, nesse retorno da mama, que a minha cirurgia já ia ser feita. E foi o que aconteceu, minhas queridas. Foi feita. Foi feita. Aí eu peguei e fiz. Aí na ida, acho que no segundo mês da avaliação, né, da pós-cirurgia, e aí eu peguei e ele foi, deixa eu coisa aqui, gente, ligação do meu amor. Aí eu peguei e aí me falaram: Kelly, daqui no dia tal você vai fazer a mama, em fevereiro você vai fazer a mama. Eu fiz em setembro, né? Aí ele falou: em fevereiro você vai fazer a mama. Minto, gente, aí eu bagunçada aqui. Ele falou que eu ia demorar mais um ano e pouco para fazer, né, a cirurgia. Aí quando foi setembro, depois de 5 meses, aí em fevereiro ele já fez a mama. Já era para me fazer lá para setembro desse ano ainda, né? Nesse mês agora, ó, a barriga. Né, que ele falou depois de um ano, aí ia fazer a barriga. Aí ele pegou e fez em fevereiro agora desse ano. E graças a Deus, correu tudo bem, né? Agora eu tô ainda me recuperando, tem 6 meses, embora eu tô um pouquinho inchadinha, como eu falei, eu dei uma inchada, retenção de líquido, essas coisas, né? Eu emagreci demais no meu pós, né, da barriga, emagreci muito. Agora eu dei uma engordadinha com 4 quilos, mas não cheguei no peso, como eu expliquei, de quando eu fui fazer a minha cirurgia. Tô ali bem um pouco mais abaixo, mas eu pretendo emagrecer um pouco mais, tá? E eu vou falar sobre isso, sobre como você ficar com o MC25, porque tem que estar no peso ideal, isso, aquilo, como você se programar também. No din-din não paga a cirurgia, mas você tem que comprar cinta, remédio, um monte de coisa. Eu vou falar em outro vídeo,
mas você escreve aqui abaixo se você quer que eu fale sobre isso também. Aí eu vou falar, tá bom? Eu tô fazendo tudo meio correndo hoje porque estou atrasadíssima para ir pro meu curso. Já é quase 1 hora, se não for, deixa eu ver. Já é 1h02 e eu entro no curso 1h30. Gente, um beijo para todos vocês, espero ter explicado e escreve aí abaixo. Você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? Me fala. Aí eu vou falar pra você se no SUS que mais ou menos eu sei as cirurgias que eles fazem, tá? Então, aí se inscreve aí abaixo, qual é o seu... que te incomoda e você tem vontade. E se você também quer que eu falo sobre como se programar até ser chamado quando você dá a entrada nas papeladas, gente, é muito importante isso, para poder o postinho enviar para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde entrar em contato com o hospital, você já tem que se programar para fazer essa cirurgia, principalmente no seu peso. Fala aí abaixo que eu vou falar quanto que você tem que ter de peso para poder você fazer essa cirurgia, tá bom, gente? Eu vou indo lá, meu amor tá me ligando aqui doidado, porque ele sabe que eu tô atrasada. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo de luz, fui, beijo!